nós deixamos para o último bloco justamente por curiosidade, tá? O blog do Dr. José Carlos Soto sobre dieta paleolítica, que, como ele acabou de falar no bloco anterior, tem mais de 11 mil acessos diários. Quer dizer, é um assunto extremamente curioso. Como é que você começou com esse blog, Soto? Porque Não, na verdade, eu tenho uma... Como é que tu começou a pensar em dieta? Porque tu é magrinho e urologista. Então, foi por puro acaso. Tu era gordinho, não? Eu pesava 20 quilos mais do que eu peso hoje. Ah, tá bom. Já Mas temos esse uma não boa era razão. o objetivo, vamos dizer assim. Foi por puro acaso. Eu estava ouvindo uma entrevista na internet, em inglês, de um podcast, de um programa desses de entrevistas que eu gosto de ouvir. E eu ouvi uma entrevista de um autor chamado Gary Taubes, que é um jornalista que escreveu um livro sobre, vamos dizer, quebrando os paradigmas que normalmente a gente tem sobre dieta e saúde. E eu ouvi aquilo e fiquei fascinado por aquela entrevista, inclusive pelo fato de que muito do que ele dizia era o contrário do que eu tinha aprendido na minha formação. E, no entanto, a gente via pela conversa dele que citava estudos famosos, estudos que nós estudamos na faculdade, coisas como o estudo de Framingham, e ele citava aquilo com muita desenvoltura na entrevista. Então eu via assim, não, esse é um sujeito que sabe o que está falando, e, no entanto, o que ele está dizendo é muito diferente daquilo que eu aprendi. Então eu comprei o livro dele, li, e aquilo desencadeou uma curiosidade que não parou mais, tá certo? E aí, quando finalmente eu digo, bom, eu vou testar em mim, né? Eu vou diminuir o meu consumo de carboidratos, vou tirar massa, pão, açúcar, batata, arroz, né? Tirei essas coisas da minha dieta para acontecer. Só comia carne? Não, muita salada, ok? Mas também carne, peixe, ovos, frango, salada verde, frutas de baixo índice glicêmico, frutas que não têm muito açúcar, ok? Mas basicamente tirando esses carboidratos que são todos digeridos como glicose. E fiquei muito espantado com o que aconteceu comigo, né? Quer dizer, uma perda de 20 quilos em poucos meses, né? E me sentindo bem e sem passar fome, né? Então, bom, continuei estudando aquilo e lá pelas tantas me deu vontade de começar a divulgar isso e alguém me deu uma ideia, né? Uma amiga, a doutora Larissa, anestesista, disse assim, por que não escreve um blog? Eu nem sabia o que era blog direito, sabe? Não tinha nenhuma experiência com isso. Eu comecei a escrever um blog cujo objetivo era mais assim, quando alguém me perguntava, eu disse assim, olha aqui, eu tenho um blog que eu escrevi aqui, como é que funciona esse esquema, vai lá, dá uma olhada. E levou cerca de 8 meses para que, de repente, aquilo, como costuma acontecer na internet, caísse na internet e as pessoas começassem a acessar e a coisa começou a crescer assim de forma exponencial. Então, basicamente, o conceito que nós temos em dieta, em nutrição, eu diria assim, o pecado original da nutrição é o conceito de balanço calórico. Tá? É aquilo que todos nós aprendemos, que basta comer menos e fazer mais exercício, criar um déficit calórico, e isso será a solução dos nossos problemas. E, na realidade, se fosse tão simples, ninguém teria sobrepeso, não existiria obesidade. Tá certo? O que Gary Taubes colocava nesse livro é que, vamos usar algumas analogias. Um fisiculturista, por exemplo, que use esteroides anabolizantes, que se injete com hormônios, ok? Esses hormônios vão fazer com que aquelas calorias, aquelas proteínas que ele consome sejam dirigidas para a massa muscular. Tá? E isso é uma coisa aceita, isso é uma coisa sabida, ou seja, que é possível simplesmente mediante o emprego de um determinado hormônio fazer com que a comida, ao invés de virar gordura, por exemplo, vire músculo. Tá? O que Taubes está nos dizendo é que existe um hormônio que tem esse efeito no corpo no sentido de armazenar gordura. Tá? E isso é uma coisa sabida há décadas, tá? Que a insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. Bom, no momento que nós entendemos isso, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo passa a ser não passar fome, ou criar um déficit calórico, ou comer muito pouco. O nosso objetivo passa a ser manter a insulina baixa. Tá? Se nós fizermos isso, nós vamos automaticamente mover o ponteiro que está apontado para armazenamento, nós vamos mover esse ponteiro para uso.
Então eu vou comer minhas calorias, mas elas não vão predominantemente ser armazenadas. E qual é o principal estímulo desse hormônio, da insulina? É a elevação da glicose no sangue. Por isso a retirada daqueles itens. Até hoje não come arroz, batata? Eu hoje que já perdi o meu peso, eu como em quantidade pequena essas coisas. Quer dizer, eventualmente eu como um arroz à noite, eventualmente se eu vou jantar fora, peço um filé de peixe, vem umas batatinhas, eu vou comer, tá certo? Mas o principal é o reconhecimento de que a manipulação dos hormônios pela alimentação é mais importante do que o foco exclusivo em calorias. Tá? Bom, o que isso tem a ver com paleolítico? Né? Isso veio depois, na realidade. Tá? Quando eu comecei a estudar o assunto, eu me deparei com o conceito de dieta paleolítica, que é um nome engraçado, porque paleolítico significa literalmente idade da pedra, né? Mas paleolítico é o período anterior ao da agricultura. Né? O período anterior ao da agricultura corresponde a mais de 99,5% do tempo que o ser humano existe na face da Terra. Portanto, por 99,5% da nossa existência, nós comemos uma alimentação da forma que ela estava disponível na natureza. Caça, pesca, frutas silvestres e raízes selvagens. Então não é que o carboidrato estivesse ausente, mas ele estava presente em pequenas quantidades. A fruta silvestre, como nós sabemos, não é grande, não é doce. Né? A raiz selvagem ela é diferente da batata inglesa cultivada, tão rica em amido que nós temos hoje. Então, os nossos genes eles estão preparados para um aporte de carboidrato, ordens de magnitude menor do que aquele que nós consumimos na dieta ocidental padrão. 1/3 das pessoas consegue se manter saudável consumindo 60% de carboidratos na sua dieta. É aquilo que a gente chama de magro de ruim. Né? É aquela pessoa que pode comer o que quiser e nada acontece. Esse é o grande erro, inclusive, da nutrologia dos nutricionistas americanos, né? Que sim. pregavam um aumento. Por isso que o pessoal engordou tanto. Né? Porque na realidade, quando essa ideia da pirâmide alimentar foi lançada na década de 70, havia o quê? Uma fobia da gordura, que graças a Deus hoje está sendo revertida, quer dizer, foi a capa da revista Época 2 semanas atrás, foi a capa da revista Time 3 semanas atrás. Nossos antepassados não morriam quando comiam gordura animal. Exatamente. Passaram a morrer depois da gordura vegetal. Perfeito, ok? Mas foi a consequência não antecipada de ter retirado aqueles alimentos que os nossos antepassados... Porque se nós formos ver os nossos avós, o que eles consideravam nutritivo? Né? O que eu tinha que dar para uma criança para ela crescer forte e saudável? Ela tinha que comer carne, queijo, ovos, leite integral, ok? Ela tinha que comer os alimentos como eles vinham na natureza. No entanto, quando se considerou que tudo isso faz mal, o que a gente vai botar no lugar? O que não tem gordura? É pão, massa, bolo, biscoito, arroz, ok? Suco de laranja. É muito mais fácil de conservar, né? Exato. E mais, se eu posso comer o alimento que vem direto da natureza, se eu puder comer os ovos que a galinha põe, se eu puder comer a galinha com a gordura que ela tem, se eu puder comer o queijo ou o leite integral, isso não beneficia a indústria. Mas se eu disser que a gordura vai nos matar, bom, então eu preciso da indústria, porque a indústria vai tirar a gordura do leite. A indústria vai criar um cereal matinal sem gordura para eu botar o meu leite desnatado, tá certo? Então se cria essa coisa de que o café da manhã é uma coisa que vem em embalagens, em caixinhas, ok? Que eu vou misturar dentro de um pote. E nessa tua ideia de manter a insulina baixa, tem que comer várias vezes por dia? Não, ao contrário. Dentro da ideia da dieta paleolítica, ou seja, uma dieta mais próxima daquela com a qual nós evoluímos, os nossos antepassados, eles comiam quando tinha comida e quando tinham fome, ok? Então, às vezes tinha comida, às vezes a caçada não dava certo, não tinha. Então, se eu comer o dia inteiro, especialmente se eu comer cada 3 horas alimentos ricos em carboidratos, a minha insulina vai estar permanentemente alta. É esse hiperinsulinismo crônico, é essa insulina sempre elevada que faz com que 2/3 das pessoas se tornem obesas, desenvolvam síndrome metabólica e, sim, diabetes tipo 2. Agora, se eu como um almoço onde eu tenho ali, vamos pegar um prato bem típico assim do brasileiro, sem os carboidratos. Um bife acebolado
com ovo, uma couve refogada, ok? Com salpicadinho de bacon. Tá? Se eu comer um prato desses, eu consigo passar a tarde inteira sem lanchar, sem ficar beliscando coisas. Tá? Mas se eu comer um macarrão com molho de tomate, tá? Pode ter certeza que meia hora depois eu estou com fome. Tá? Então, uma alimentação que é basicamente feita de carboidratos, desprovida de gordura e que faz com que a minha glicose suba loucamente e depois desça rapidamente, é garantia de fome e necessidade de comer várias vezes por dia. Então tem um autor que ele coloca assim, a sociedade contemporânea, ela aboliu o estado de jejum. A pessoa está num contínuo estado alimentado. Porque se a pessoa comer de 3 em 3 horas, ela ainda está digerindo a última refeição no momento em que ela está novamente colocando comida na boca. É um estado alimentado contínuo, de hiperinsulinismo perene. Né? Então, a ideia da dieta paleolítica, que nós estávamos falando, é não só uma dieta com menos qualidade, mas uma dieta mais próxima daquela com a qual nós evoluímos, que tem menos alimentos processados, uma dieta mais natural e, por incrível que pareça, o primeiro artigo publicado sobre o assunto data de 1985 e foi publicado no New England Journal of Medicine. Quer dizer, revista séria, né? Porque não tem patrocínio, né? Porque não tem patrocínio. Né? Foi publicado por Sir Boyd Eaton, que foi um sujeito que pesquisou as sociedades de estilo de vida tradicional que ainda existiam no mundo e descobriu que essas sociedades são isentas das chamadas doenças da civilização. Eles não têm câncer, eles não têm doença cardiovascular, eles não têm derrame, eles não têm Alzheimer, eles não têm diabetes. Okay? E não é porque eles morrem aos 50 anos, isso é bobagem. Tá? A expectativa de vida é baixa porque a mortalidade infantil é alta, porque, enfim, não existe vacina, existe malária, mas aqueles que chegam à vida adulta chegam aos 60, 70 anos de idade, mas chegam com saúde. Então, a ideia da dieta paleolítica surgiu da observação dos povos que comiam de forma semelhante ao que os seus antepassados comiam. E é isso a ideia do blog, é promover que é possível melhorar várias doenças crônicas e degenerativas e produzir uma perda de peso sem fome se a gente simplesmente comer parecido com a dieta com a qual nós evoluímos. A gente tem relato de colegas que trabalham há muito tempo com área de saúde, né? Eu digo área de saúde sem querer, de forma pejorativa ou sem querer ser ingrato com a faculdade de medicina, porque infelizmente na faculdade o que a gente aprende, né? Esse sinal, esse sintoma de que doença, como é que a gente trata essa doença? Não é promovendo saúde. A cadeira de medicina preventiva, infelizmente no Brasil, pelo menos o que eu fiz, era levar o estudante para a vila para tentar curar sarna e piolho do coitado da pessoa que vivia na vila, que não tinha condição nem de comprar remédio para tratar isso. Então, de preventivo não tinha nada, na verdade. E, como eu estava falando, tem colegas que trabalham com essa área há mais tempo, né, de nutrição, endocrinologia e tal, e que uma das coisas que eles costumam falar, Ana, que é isso que o Soto falou, se eu tivesse um exame só para fazer, para saber quem é que vai viver mais, seria a insulina. Por quê? Porque a insulina alta justamente faz exatamente tudo isso que o Soto falou. Quer dizer, se você mantém pico de insulina muito alto, você faz com que teu organismo, o teu pâncreas, seja obrigado a trabalhar o tempo inteiro. Qual é o problema dessas dietas onde a gente vê que o paciente compra de forma aberta medicação para baixar ou para tratar diabetes como forma de emagrecer? É que ele mantém o pâncreas dele trabalhando estressado o tempo todo. Então, vamos fazer uma analogia grosseira? É um táxi que anda a 40 km por hora na cidade, e que ele consegue olhar os buracos, tal. Esse vai ter o motorzinho do táxi dele durando um monte, vai girar 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros. O outro anda a 150, 160. Ele vai destruir logo o carro. Por isso, dessa relação que quando a gente faz uma bateria de exames para tratar e dar qualidade de vida, não adianta eu só pegar e medir glicose. O cara pode estar com a glicose normal, mas a insulina dele pode estar As custas de uma insulina elevadíssima. Elevadíssima. Então, esse é um cara que, se eu for fazer a relação da estimativa OMA,
que também já não é o melhor, o método preferencial para a gente ver isso aí, seria a curva glicêmica, ou a curva insulínica é mais importante do que isso. Por isso que o Soto falou que tudo que faz pico, e a gente evita pico no corpo humano, né? O ideal é tu manter platô. Então tudo que faz pico é prejudicial. Eu posso ter um cara aquele que come assim, ele come pouquinho, não, eu como muito pouco, tal, mas ele faz uma alimentação errada e ele faz um pico. Durante aquela 1 hora, 2 horas depois de uma refeição, por exemplo, eu comi, só comi uma feijoada, mas foi uma vez no dia, às 3 horas da tarde. 2 horas, até 2 horas depois dessa feijoada que ele comeu, ele está diabético. Ele vai fazer todo o dano que ele teria se ele tivesse diabético. Quer dizer, pico de insulina, pico de glicose, ter hemoglobina glicada, tudo isso vai causar envelhecimento e riscos, né? Isso é muito interessante, porque dieta paleolítica, como ele falou, eu acho que para quem não está muito ligado nisso, ou está assistindo pela primeira vez, tudo que teu organismo, ou tudo que o ser humano vem usando há muito tempo, geneticamente, tu já vai se acostumando a ingerir. Agora, o que é novidade, de repente não está preparado, por isso da dieta paleolítica. É engraçado porque na nutrição, às vezes é difícil de convencer os profissionais de uma coisa que em outras áreas é aceito de forma muito lógica. Né? Então, um dos exemplos que eu costumo dar até em alguma palestra é assim, quando os cientistas bolaram a Estação Espacial Internacional, eles tinham que fazer ela o mais parecida possível com a Terra. Então, eles não ficaram debatendo qual era a melhor atmosfera para botar lá dentro. A atmosfera da Estação Espacial Internacional é a da Terra. Por quê? Porque o ser humano, e aliás todos os bichos, evoluíram milenarmente está ali, né? Respirando essa atmosfera. Então, quer dizer, é 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. E ninguém questiona que não vai ser 50% de oxigênio, porque o oxigênio vai ser tóxico. Se for menos do que isso, o pessoal vai ficar com pouco oxigênio. Tá? Então, a temperatura é a temperatura média, a pressão atmosférica vai ser a nossa. Então, nós estamos adaptados àquilo com o qual nós evoluímos por milhões de anos. E nós não evoluímos por milhões de anos comendo pão, nem integral. E nós não comemos... Pior ainda, né? Que é pior ainda. Tá? Nós não evoluímos comendo cereal matinal, tá certo? Então, é só uma questão de lógica, mas é que são muitas décadas de doutrinação no sentido de que é o que vem da indústria faz bem, né? E o alimento natural faz mal. O que, no momento que a gente começa a pensar e colocar isso em palavras, já começa a soar absurdo. Né? E esses estudos epidemiológicos que o Soto falou, por exemplo, o Framingham, né? Que eles fazem estudos comparando pacientes infartados, por exemplo, 70% dos infartados têm colesterol normal. Então, que raio de dar remédio para colesterol se a maioria não tem doença? A maioria dos infartados tem colesterol normal. Né? Segmentos de grupos de pessoas em que tu vê assim, com pessoas com dieta baixa, com baixo consumo calórico, não pensando em caloria, mas pessoas comendo mais próximo do que se comia anteriormente, estudos em animais que tu vê que o animal que tem essa alimentação mais parecida com o que ele tinha na floresta, ele vive mais, tem um pelo melhor, ele é mais bonito. Estudos com aborígenas, que o Vitor mostrou no livro dele, inclusive, que quando comiam a dieta que eles costumavam comer, eles tinham a arcada dentária mais bonita, formato do rosto mais bonito, começaram a comer fast food, começaram a ter dente acavalado, nariz de fuinha. Então, é óbvio que tem explicação, né? Só que é difícil falar contra a indústria, né, Soto? É difícil. Não, e é muito difícil mudar os hábitos também, né? E na realidade, quando a gente começa a falar isso, é tudo tão diferente da sabedoria convencional que parece maluquice. E em virtude disso, é que no blog, tudo que eu escrevo, eu tenho a referência bibliográfica. Tá? Então isso talvez seja um dos motivos.
né? Por exemplo, quando eu fiz a análise do estudo de Framingham, numa postagem recente, eu coloco os estudos originais com as partes do estudo escaneado e traduzido embaixo, para mostrar que mesmo no estudo de Framingham, que foi o primeiro que linkou o colesterol com doença cardiovascular, era uma associação extremamente fraca, que desaparecia depois dos 50 anos de idade, que era inversa em mulheres. Mulheres com colesterol mais alto morrem menos, idosos com colesterol mais alto morrem menos. E tem menos infecção, né? E tem menos infecção e tem menos câncer, ok? Então, vamos dizer, nós aprendemos na faculdade uma história muito linear, que não corresponde à realidade. Soto, nós vamos te trazer mais vezes para o programa. Infelizmente, nós A conversa está uma delícia. Mas acesse o blog. Tá? Como é que faz? Doutor Soto? É mais fácil simplesmente colocar Souto, S-O-U-T-O, e dieta no Google. Vai ser o primeiro que vai aparecer. Com certeza nós vamos te trazer mais vezes, porque isso vai gerar Muito obrigada muita pergunta. por ter estado conosco. A gente sabe da dificuldade do teu tempo sempre tomado. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e fico à disposição. E a gente se vê no próximo sábado. Até lá.